Eu já vou logo avisando, esse vídeo aqui vai ser muito, mas muito polêmico. E nele eu vou te explicar o porquê não dá mais para um homem hoje ter namorada ou esposa. Na maioria dos casos, pelo menos. Principalmente se ela treina em academias. Também se acompanha do namorado, marido, que é pior ainda. Se liga nesse vídeo aqui e depois a gente conversa. Eu já sei o que muitos devem estar pensando agora. Esse cara é muito inseguro. É assim que você pensa? Sabe por que você tem esse tipo de linha de raciocínio? É porque a maioria dos caras já se acostumaram a ser cornos. É o chuckcoldismo cultural. A janela de Overton foi tão movida na cabeça desse sujeito, a janela de Overton dos relacionamentos, que ser corno pra ele já é coisa corriqueira. Veja só, aconteceu um grande problema quando as mulheres passaram a ocupar ambientes masculinos, lugares mistos. O que seria isso? Antes, para quem estudou um pouquinho de história minimamente, sabe que escolas eram separadas, meninos, meninas em seus ambientes, jogo era coisa de homem, estádio, mulher, até entrar com o marido não era legal, porque o povo antigo estava mais certo do que essa galera Nutella de hoje. Eu vou explicar. A mulher, ela quando está em um ambiente masculino, principalmente sem a companhia do namorado ou marido, que na maioria das vezes é o que acontece, ela vai ter que passar pela tentação da companhia desses caras. Por quê? O homem ele tem que convencer a mulher para ele pegar. A mulher não, ela tem que resistir. Em algum momento, dada a intensidade, a frequência que as mulheres se expõem a esses testes sociais, que tá perto de vários homens diferentes, a tendência que aconteça uma gaia é enorme. E o exemplo do professor do vídeo aí, ele exemplifica algo que é muito comum hoje, que é a questão do alfa situacional. O que é o alfa situacional? É aquele sujeito que muitas vezes ele não tem um comportamento dominante, de liderança, em todos os ambientes que ele participa. Pois, o cara que é alfa predominante é aquele sujeito que faz parte apenas dos 3%, no máximo 5% dos homens. E eu não estou incluído nisso aí, tá certo? Eu sou um betinha esclarecido, digamos assim. O alfa situacional é aquele sujeito que muitas vezes no dia a dia dele, ele é desrespeitado, as mulheres não estão nem aí, mas quando ele está em uma posição de liderança, de comando, como é a questão do personal ou instrutor da academia, as mulheres passam a respeitá-lo e admirá-lo, inclusive, pelo fato de que ele é uma autoridade naquele assunto. A mulher passa a ser hipossuficiente na questão do aprendizado, dependendo da opinião do profissional. Por isso que acontece também muito, é bem comum, alunas se apaixonarem por professores que nem são tão bonitos assim, mas porque o sujeito naquela situação, ele ocupa uma posição espartana. O que é uma posição espartana? As salas de aula, elas foram desenvolvidas segundo esse método, onde o aluno fica sentado em uma posição inferior, o que é correto, e o professor numa posição superior, em pé ou até em cima de um púlpito, de um local mais elevado, demonstrando a sua hierarquia adiante, que ele sabe mais. E isso gera um efeito afrodisíaco nas fêmeas que você não tem ideia, meu chapa. As mulheres evoluíram para se relacionar e ficar com os líderes, com os chefes do bando, fazer a melhor opção de escolha que ela possa fazer em qualquer situação. E via de regra, as mulheres vão olhar para os caras que têm maior aprovação social das outras fêmeas, principalmente. Então, o professor de academia, por mais que ele não seja shapeado, bonitão, ele vai atrair a atenção de muitas mulheres e é aquele tipo da coisa. Você quer pegar muita mulher, você já tem que ter mulher. E eu não estou defendendo que você vire uma escravoceta, um gadoceta, um homem que vive em função das mulheres. Esse cara não é um homem, é um escravo. Isso não tem nada de alfa, isso tem de gado, tá certo?
O cara que tem uma postura dominante alfa, ele atrai naturalmente sem precisar se esforçar. O que eu quero deixar claro aqui é que esse sujeito que é o instrutor da academia, outro exemplo, professor de Muay Thai, de boxe, de Jiu-Jitsu, porque eu não acho legal um cara que tem uma namorada, uma esposa, praticar essa modalidade, principalmente sem a companhia de seu marido. Pelo seguinte fato, um homem, quando ele sente admiração pelo trabalho de outro, pelo sensei dele, pelo mestre de artes marciais, ele vai dizer, cara, esse cara é muito top, o cara sabe muito, que massa, velho. Gera um espírito de companheirismo, admiração. Mas a mulher não. Pelo menos na devastadora maioria dos casos, ela vai querer dar pra ele, mesmo que de forma subliminar e inconsciente. Então, tua esposa, muitas vezes, ou tua namorada vai estar lá na academia, mas o tabaquinho dela vai estar todo molhadinho babando. E tu aí pensando que, porque é isso. A mulher, ela vai enxergar intuitivamente naquele homem como o melhor reprodutor do local. O chefe, que tem o respeito dos outros caras. Ela é hipossuficiente, ele tem uma posição superior, então é intuitivo, é instintivo que ela sinta a atração por esse cara. Por isso mesmo que os povos mais antigos, como eu falei antes no início do vídeo, eles separavam as mulheres em ambientes femininos e os homens os masculinos, para que a mulher fosse menos testada, tivesse menos tentações de trair os seus namorados, esposos, e também gerava um respeito. A mulher, quando ela não tem a validação de um grupo, principalmente de homens, ela quer conseguir essa validação. Por isso que muitas querem provocar os caras para conseguir a atenção deles. E elas têm o interesse de forçar a entrada nos grupos, quanto mais masculino, um pub só de homens, um bar só de caras, elas veem como um desafio. E elas foram conseguindo, com o passar dos anos, adentrar nos ambientes masculinos. Você pode ver, quando os homens estão bebendo sozinhos, existe muito mais amizade, companheirismo, camaradagem, os caras ficam à vontade. É só entrar uma fêmea no mesmo ambiente que os caras passam a se desrespeitar, querer dar rasteira. E isso acabou depois que tiraram as linhas que dividiam a sociedade. E é importante dividir. Homem tem uma função e mulher tem outra. Quem nega isso é um idiota. Ou pelo menos um inocente. E se você é do grupo que está pensando aí, se procurar direitinho, eu acho uma mulher que pode ir pra academia sozinha, ela não vai me trair, é questão de caráter. Pois vai lá, bonitão, testa, arrisca e depois volta aqui pra me contar. Um grande problema dos caras é que eles pensam que se eles procurarem direitinho, eles vão encontrar a agulhinha no palheiro. E mesmo que exista essa mulher exceção, eu até acredito que exista, porque toda regra é exceção mesmo. Eu não posso dizer que todas as mulheres vão te trair, mas não vai ter mulher exceção para todo mundo. Vamos dizer que tem um 3, no máximo 5%, eu estou sendo bem generoso, de mulheres honestas. Os outros 95% de mulheres que os homens vão tentar buscar dentro, a exceção no meio, esses caras, vão se ferrar. E você? Vai pagar pra ver, pra tentar achar a exceção? Até você achar a exceção, você já vai ter se lascado, perdido seus bens, tomado chifre, divisão injusta dos bens da vara da família, perda da guarda dos filhos. E tudo isso também começa com esse fator da mulher estar em uns ambientes masculinos, acompanhadas com profissionais homens. Isso não é bom. Sua mulher passa a ser testada constantemente. Ela tem que lutar várias vezes durante o dia para não dar para esses homens gostosos com os quais ela convive. Então, em algum momento ela vai fraquejar. Muitas vezes ela pode até te trair com um cara e você não vai saber porque ela só deu uma ou duas vezes e ela vai criando coragem porque você não descobriu. Quando vai ver já virou um hábito dela, tá certo? Então não existe esse negócio de mistura de gêneros. Aprenda isso. E aí, irmão, ficou interessado em participar do nosso grupo fechado do WhatsApp com vídeos exclusivos que jamais poderiam vir parar em plataformas como esta, pois as mulheres derrubariam os vídeos? Lá nós discutiremos assuntos sérios, importantes para o seu desenvolvimento pessoal, e você terá a companhia de homens focados com o mesmo objetivo que o meu, que o seu, que é o desenvolvimento pessoal masculino. Lá nós teremos o antídoto para as jararacas. Nós tiramos o veneno delas e fazemos o soro antiofídico. É só mandar um pix de apenas R$50, você terá acesso por 6 meses ao grupo,
para esse endereço aqui, juntamente com o seu número de telefone para o e-mail. Uai, seu app de vídeos curtos.